E aí, tudo bem? Eu sou o Ângelo e eu tô aqui porque fizeram algumas perguntas para mim sobre espiritualidade, sobre as afeições do coração, sobre liturgias e sobre a realidade dos meios da graça para o nosso coração. Então eu respondi algumas delas e eu queria aqui mostrar para você o resultado disso. Acha que o pensamento pela frase "você é aquilo que ama" está correto? Porque ele vai desenvolvendo, né? Ele começa falando que em algum momento da história, lá em Descartes, isso começou a ser uma verdade que a gente absorveu até mesmo para a maneira como a gente faz discipulado hoje em dia. Então, tipo assim, se você imputar a informação correta, você vai ter uma atitude correta como resultado. A ideia, ou a frase, você é aquilo que ama, ele colocou no livro porque, ou deu o título do livro, porque ele tem uma expressão que ele usa que a gente não é um cérebro num palito. O que ele quer dizer com a gente não é um cérebro num palito? Que a nossa definição, a nossa antropologia não é simplesmente cérebro. E não é simplesmente crença também. Não é simplesmente razão e não é simplesmente crença. Ou seja, não é simplesmente penso, logo existo. E também não é simplesmente creio, logo existo. Não é nenhum dos dois. E eu diria que sim, eu concordo com a afirmação eu sou aquilo que eu amo, você é aquilo que ama, porque o James K. Smith vai responder isso filosoficamente, ok? Vai ter um contorno filosófico, ele vai usar alguns argumentos bíblicos, mas ele vai ter resposta filosófica. Mas eu respondo isso biblicamente usando a palavra, eu acho que é assim a maneira correta de pronunciar a palavra nefesh, que é a palavra para alma em hebraico. Então a palavra alma em hebraico, que diz que o ser humano se tornou alma vivente, essa palavra significa desejo, anseio, e é a mesma palavra para alma. Então, o ser humano, quando foi criado, se tornou alma vivente, ele se tornou anseio. Então, a definição de quem nós somos anseio. O ser humano é anseio. Então, quando a gente fala nós somos aquilo que nós amamos, o amor, ele tem esse aspecto que ele tem uma falta, ele anseia, ele tem um vazio, ele tem uma fome. É claro que tem o outro lado do amor, que é o que o Novo Testamento vai trazer, porque Nefesh é Antigo Testamento, então está falando da fome. O Novo Testamento ele traz a completude da realidade de estar em Cristo, que então fala daquilo que eu tenho. Então o Novo Testamento ele mostra um elemento que eu tenho em Cristo. Eu não só tenho o anseio, como em Cristo eu tenho a completude do anseio. Ou seja, em Cristo eu não só tenho o anseio pelo amor, como eu sou amado, eu tenho o encontro com a realidade do amor, eu sou satisfeito. Ou seja, a definição de quem eu sou, de fato, é amor, não só no sentido cristão, vamos dizer assim, que Deus é amor, mas que o que eu amo de fato é aquilo que vai definir para onde minha vida vai. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Essa expressão aí, tesouro, não é dinheiro, simplesmente. O texto bíblico, ele começa falando sobre tesouros em Mateus, mas depois ele fala de tesouro em singular. Ele fala que os teus tesouros sejam colocados num lugar onde a traça não corrói, que o ladrão não rouba, mas depois quando ele diz, onde estiver o teu tesouro, ele coloca no singular. Esse tesouro é valor. Onde você encontra valor, paixão, amor, ali o teu coração vai seguir. Então o que acontece? O que você valoriza de fato, o que você ama de fato, isso é o que faz com que toda a tua vida siga nessa direção. Então, você é aquilo que você ama, porque aquilo que você ama puxa toda a tua existência nessa direção, queira você ou não. Isso significa que, se eu disser que eu tenho pensamentos intelectuais sobre um assunto,
mas os meus amores profundos são na direção oposta daquilo que eu penso, eu só tenho contradição, porque minha vida vai na direção do que eu amo. Se eu disser que eu tenho crenças religiosas, mas os amores profundos do meu coração são na direção oposta das minhas crenças, eu não sou essa crença, eu sou esse amor. Então, o grande mistério da santificação é fazer com que eu tenha amores que são condizentes com a minha fé. Essa que vai ser o grande mistério do processo de santificação. Você pode falar um pouco sobre o fato das perguntas de Jesus sempre estarem voltadas ao coração? Por exemplo, quando ele vai perguntar para Pedro, ele pergunta, né, você me ama? Então, tem um negócio que as pessoas pensam assim, que a gente tem que fazer a doutrina sair da cabeça e descer para o coração. E eu não acho que é assim. Porque é como se fosse muito simples, assim, não, tá na sua cabeça uma ideia e desce para o coração. Mas não é. O fato é que o coração é o primeiro lugar que a doutrina, ou que a palavra, ou que seja o que for, deveria de entrar. O fato é que a gente não abre o coração para que a palavra entre. E por que a gente não abre o coração para que a palavra entre lá, a gente não entende a palavra. Ou seja, a palavra tem que ir do coração para a cabeça. A ignorância sobre a palavra, ela se dá porque a palavra não entra no coração. Muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho que deixar da palavra ser uma teoria na minha cabeça e se tornar uma prática na ação. Também não. É porque a palavra não entrou no meu coração que ela não consegue, de fato, ser metabolizada em ação. Por quê? Porque se ela estivesse entrado no âmago do meu ser, então eu teria de um lado entendimento e do outro lado ação. Então a falta de entendimento da palavra não é burrice. Nunca a discussão de Jesus com as pessoas, porque elas não entendem a palavra, é acusação de falta de inteligência. É sempre arrogância. E arrogância não tem a ver com inteligência, tem a ver com coração. Quando ele fala, Pedro, tu me ama, ou qualquer coisa ligada com o coração, ou qualquer coisa ligada com o coração, ou com amor, ou seja o que for, não tem a ver com intelectualidade. Ou seja, o centro de onde a palavra entra em primeiro lugar é o coração. Depois ela vai para a mente, para ser entendida, ou metabolizada para ações práticas. Então, todo o dilema, por exemplo, de Jesus com os fariseus, vocês limpam o exterior, mas o interior está sujo. Que interior é esse? É o coração. E o que era o exterior? Era uma ação exterior de obediência à palavra. Então, ação exterior de obediência à palavra, sem realidade interior de receber a palavra, não vale nada. Então, para Jesus, o coração é a essência, vale mais do que tudo. E como então podemos voltar nossas afeições para Deus? Como voltar nossas afeições para Deus é um mix de milagre e cooperação. É milagre porque, de um lado, a gente não tem controle sobre nossas afeições. Nossas afeições, elas precisam ser milagrosamente conquistadas por Deus, pela obra do Espírito Santo, e conduzidas de volta para Deus pela obra soberana da regeneração monergística de Deus. É Deus que seduz e conduz nossas afeições de volta para Ele. Mas uma vez que Deus tenha iniciado esse processo, nós podemos cooperar com isso, abrindo a nossa vida, utilizando de hábitos da graça, de hábitos espirituais, que a gente chama de quê? De meios da graça, de disciplinas espirituais, e através dessas disciplinas ou desses meios da graça, a gente coopera para que essa graça que foi concedida de uma vez por todas na regeneração, ela continue operando no dia a dia, em pequenas porções, ela vai sendo metabolizada para que os elementos das afeições do nosso coração, aos poucos, vão sendo conduzidos ao aprisco de Jesus. Mas isso, ainda assim, é a graça de Deus. A nossa cooperação não é exatamente em relação à afeição. Tem um texto em Cantares que fala sobre o jardim que
a noiva ela é um jardim fechado e que está trancado, né? Então, basicamente a ideia ali é como se a alma daquela mulher ela só pode ser acessada por aquele homem, né? E se isso fosse feito uma analogia de Cristo e a igreja, a nossa alma tem regiões profundas da nossa alma que nem nós mesmos temos acesso, somente Cristo tem acesso. Então, para acessar as regiões profundas das nossas afeições, somente Cristo. A gente coopera não acessando as afeições, a gente coopera acessando os meios da graça e a graça tocando as afeições, enternecendo elas e levando elas para mais perto de Deus. É assim que eu acredito que acontece. Então, o seu coração, ele precisa de práticas para que suas afeições sejam cada vez mais direcionadas na direção de Jesus. O questionamento que eu quero deixar para você é se você tem lançado mão e acessado essas práticas que são parte da tradição cristã e que estão à sua disposição no dia a dia para que você cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Elas estão disponíveis para você a todo tempo para que você desenvolva uma vida cristã madura. Eu quero que você pense nisso, nessa jornada de espiritualidade e de amadurecimento em Jesus.